Neste vídeo eu tô aqui para compartilhar com vocês 7 coisas que me mantinham na pobreza e que talvez esteja te mantendo nessa condição também. Primeiro item aqui da minha lista era desperdiçar o meu dinheiro com itens que eu realmente não precisava. Assim que eu comecei a ter meu próprio dinheiro, comecei a trabalhar com 16 anos de idade, eu não sabia separar desejo de necessidade. E você pode entender itens desnecessários como tudo aquilo que não é indispensável para você sobreviver, que você tenha como se virar sem aquilo ali. Então, tudo que eu via, que eu achava bonito e o meu dinheiro dava para comprar, eu comprava. Eu avaliava da seguinte forma: se eu tinha o dinheiro e gostei daquilo ali, eu podia comprar. E eu não pensava quanto aquilo era problemático e o quanto eu estava vivendo dentro de um ciclo vicioso. Todas as vezes que eu saía de casa, eu voltava para casa com algum badulaque novo. Eu encontrava sempre uma roupa nova para trazer para casa, linda, que eu não podia viver sem, sendo que no meu armário já estava lotado de roupa, não tinha nem mais aonde colocar absolutamente nada. Sapatos, acessórios, bolsa, cinto, relógio, maquiagem, tudo que vocês podem imaginar eu tinha em excesso. Eu colecionava quase todos esses itens, eu tinha variedade de tudo isso. Além do que, eu também não conseguia resistir à palavra promoção. E eu não sou contra a promoção atualmente, pelo contrário, eu acho sim muito legal você comprar algo que esteja na promoção, se aquilo ali estiver já no seu planejamento de compras. Agora, como eu fazia, sair de casa e comprar algo só porque aquilo ali estava na promoção, por exemplo, com 50% de desconto, eu achava que eu estava economizando, mas na verdade, gente, eu estava gastando. E logo eu fui percebendo que o meu quarto, o meu armário, a cômoda que eu tinha não estava comportando todas aquelas coisas e eu não me tocava que eu estava comprando demais. Eu demorei bem até cair a ficha que eu estava desequilibrada ali com as compras. E isso só foi ficando mais claro para mim quando o tempo foi passando e eu me via cercada de coisas lindas e novas e sem dinheiro algum para viver experiências. Então, eu sempre tinha muitas coisas novas, roupas, calçados, acessório, maquiagem, né? Mas eu não tinha dinheiro para sair, para viver experiências, para conhecer novas pessoas, novos lugares, porque eu gastava tudo comprando aquelas coisas. E aí, com o passar do tempo, eu fui vendo o quanto aquilo tudo ali era realmente desnecessário para mim, porque aquelas coisas, elas só me traziam felicidade no primeiro momento, só que depois elas acabavam se tornando para mim frustrações, empecilhos para mim viver minha vida. E eu estava me tornando uma mulher acumuladora. Segunda coisa que me deixava cada vez mais pobre era gastar por impulsos emocionais. Um dos meus grandes erros logo no início da minha vida adulta foi recorrer às compras para lidar com os problemas que iam surgindo no meu dia a dia. Estresse, raiva, ansiedade. Eu descontava tudo isso em compras e não encarava os meus problemas de frente, realmente como uma mulher adulta. E logo esses problemas emocionais que eu tinha mal trabalhado dentro de mim, mal resolvidos, né, foram se refletindo em dívidas. E aí, eu gastava, comecei a ficar triste, ansiosa, né? Olhando aquele monte de coisas e as faturas chegando. E todo mês, gente, eu ficava ali naquela ansiedade para pagar as faturas e logo me ver livre daquelas dívidas já para fazer mais. Por quê? Toda vez que eu tinha um problema no trabalho, na faculdade, em casa, né? Nos meus relacionamentos de amizade, amorosa e tal, eu pensava, eu vou comprar alguma coisa que assim eu me distraio, né? Eu vou me mimar um pouquinho. E eu acho que isso é algo muito comum hoje em dia. Eu sempre vejo as pessoas recorrendo a compras como uma forma de terapia, quando na verdade isso só vai se somar aos seus outros problemas e se tornar um problema ainda maior. E aí, depois de um tempo, né, eu fui aprendendo a separar as coisas, separar as minhas emoções, meus problemas, e também entendendo que a melhor forma de lidar com os meus problemas era fazendo uma terapia, era conversando sobre eles, não usando as compras como uma forma de fuga. Isso só estava me gerando mais caos, mais dívidas e mais falta de dinheiro. Terceira coisa que me deixava cada vez mais pobre eram as saídas para diversão por livre demanda. De acordo com que as pessoas iam me chamando para os locais, eu ia aceitando aqueles convites
sem considerar ter um teto de gasto para aquelas coisas. Então, como eu sempre trabalhei fora, trabalhava em lugares que tinham muita gente, né? Já trabalhei em loja de departamento, no comércio, telemarketing, e eu conhecia muita gente, eu sempre fui muito comunicativa e tal. Então, sempre tinha alguém me chamando para fazer alguma coisa. Eram as amigas que me chamavam para ir no barzinho, uma amiga que tinha terminado, que estava mal ali, me chamava para ir no restaurante. Era o meu esposo, que na época era meu namorado, que me chamava para ir para uma festa, que ele queria ir com os amigos dele. E eu, gente, eu ia em tudo, assim. Eu saía muito. Quando eu estava na faculdade, eu saía praticamente de segunda a segunda, né? Não ter um teto de gasto para aquilo fazia com que, assim, eu arrasasse com o meu orçamento. E, assim, gente, eu não via a cor do dinheiro. Eu já recebia e pagava a fatura do cartão, porque eu gastava demais. E eu não sabia falar não para os convites. E isso é algo que, depois que eu fui me tornando mais velha e tal, eu mudei totalmente isso. Hoje em dia, eu saio, sim, encontro com alguns amigos meus, às vezes, né? Vou na social, na casa deles, às vezes vou num barzinho, num restaurante, né? Numa comemoração e tal. Mas eu só vou se hoje em dia eu tiver dinheiro para isso. Se não, eu agradeço o convite e falo que vai ficar para uma próxima. Hoje eu não tenho vergonha de negar o convite. Por quê? Eu tenho meu teto de gastos para isso, tenho responsabilidades da vida adulta hoje, né? Eu sou uma mulher casada, tenho a minha casa, os meus cachorros e tal. Hoje em dia, a diversão, ela existe sim na minha vida, mas tudo é feito com planejamento, né? Nada por livre demanda, porque isso realmente é algo que deixa a gente cada vez mais pobre. Aceitar todos os convites para não ser chato aí com os outros é algo que vai te deixar assim mais pobre. Por quê? A gente acaba cheio de dívidas para ser legal ali com os outros e isso é algo que realmente não vale a pena. Quarta coisa também que me deixava cada vez mais pobre era não ter nenhum tipo de economia. Eu gastava, gente, tudo que eu ganhava. Tudo. Não sobrava nada. Eu tinha um verdadeiro comichão de ver um dinheiro dentro da minha carteira parado. Se eu tivesse 50 reais, enquanto eu não desse fim naqueles 50 reais, eu não sossegava. Eu lembro, gente, que na época que era Vale Transporte, aquele de papel, eu trocava o Vale Transporte num lugar, então eles descontavam ali uma porcentagem, e eu pegava aquele dinheiro do Vale Transporte e às vezes eu ficava andando a pé na minha cidade, indo pra faculdade a pé e tal, do estágio pra faculdade a pé, pra gastar aquele dinheiro com bobeira. Então eu passava nas banquinhas que tinha aqui no calçadão, aquelas feirinhas hippie, comprava brinco, comprava um monte de bobeira. Eu pensava assim, no mês seguinte eu vou ter outro. E como eu sempre tive muita facilidade em me comunicar, eu nunca demorei muito tempo para arrumar emprego. Isso antigamente, tá? Há mais de 10 anos atrás. E isso, gente, fazia com que eu achasse que não era necessário ter um dinheiro guardado. Só que aí, depois que você vai ficando mais adulta, você vai entendendo que imprevistos acontecem e que nem sempre você vai ter essa facilidade de encontrar um emprego tão rápido e tal. E você ter um dinheiro ali para uma reserva de emergência é uma paz, uma tranquilidade para sua cabeça. Só que quando eu não tinha essa consciência e não tinha minha reserva de emergência, eu sempre recorria ao crédito. E isso é algo que é muito difícil da gente sair. Então, às vezes a gente acha que, se eu tiver um imprevisto, eu uso meu cartão e tal, ele tem um limite bom e tal, ok. Só que é difícil de você sair desse ciclo aí do cartão de crédito. E outra, as financeiras, elas emprestam dinheiro para você, não é porque elas são vazinhas não, tá? É porque elas ficam ali rezando, cruzando os dedinhos para que você não consiga pagar o empréstimo, às vezes, que você tirou ali do seu cartão de crédito, na data, a sua fatura de cartão na data, para eles o quê? Lançar aquela bola de juros em cima de você, e aí você não consegue pagar, aquilo vira uma bola de neve e você vai se enrolando cada vez mais. E isso já aconteceu comigo, não é algo bom, difícil de sair, depois você fica ali um tempão pagando essas contas. Então, assim, hoje em dia isso é algo que eu não faço mais, tá? Eu sempre tenho ali um pouquinho de dinheiro, uma reserva guardada para emergências. E recomendo que todo mundo faça o mesmo. Próxima coisa que me deixava cada vez mais pobre era não saber investir o meu dinheiro. Bom, eu venho de uma família mais humilde, eu sempre estudei escola pública, nunca tive acesso, né, à educação financeira. Os meus pais não eram muito de conversar sobre dinheiro e sempre também tiveram uma visão mais conservadora, sempre pensaram muito em guardar o dinheiro na poupança e tal. Eu não tô julgando eles, não. E só depois que eu fiquei mais velha, me tornei minimalista, né, comecei a buscar mais
informação sobre esse tema, sobre dinheiro, sobre como investir, sobre como multiplicar, depois que eu busquei ter acesso a isso, eu entendi que a poupança não é o melhor lugar para se deixar o seu dinheiro, porque ela é um investimento que perde fácil para a inflação. E também não adianta você economizar, poupar o seu dinheiro se você não tiver um objetivo. Você precisa ter um objetivo para você se manter motivado a investir. Eu também tinha uma ideia que eu acredito que a maior parte das pessoas que não entende nada sobre investimento tem. Que para você começar a investir, você precisa ter um grande volume de dinheiro. Isso não é verdade, tá? A gente consegue investir aí com 10 reais. Então, depois que eu comecei a me informar mais, a estudar mais sobre isso, eu fui entendendo que isso eram crenças. Hoje eu entendo que existem vários outros investimentos muito mais interessantes do que a poupança e para vários tipos de perfis, para que você consiga multiplicar o seu dinheiro ao longo do tempo. Porque não adianta você só guardar o seu dinheiro na poupança e deixar ele lá, porque você vai estar perdendo dinheiro, ele vai se desvalorizando com a inflação. Você precisa colocar o seu dinheiro num lugar que ele vai ser multiplicado e que você vai conseguir ali o efeito bola de neve, tão falado por aí, que é aquele efeito dos juros compostos, juros sobre juros. E hoje em dia eu gosto muito e invisto em fundos imobiliários. Eu gosto de receber todos os meses ali uma rendinha. Estou montando ainda a minha carteira de fundos, terminando de montar, e também montando a minha carteira de ações. Quem sabe no futuro esse não vira um tema a mais aqui pra gente conversar no meu canal. E aproveitando, se você gosta do meu conteúdo e ainda não é inscrito aqui no meu canal, eu te convido para se inscrever no meu canal. Peço que você deixe seu like, comente a nossa hashtag aqui, hashtag Videomara. É muito importante para que o YouTube entenda que você gosta do meu conteúdo. Eu preciso que vocês sempre estejam interagindo com ele. Isso é algo assim fundamental. Eu faço isso tudo aqui com muito carinho, dá trabalho. Então, por favor, não se esqueçam de comentar, nem de deixar o seu like. E se você puder e quiser também, pode compartilhar com outras pessoas, que ajudam muito. Sexta coisa que me mantinha ali na condição de pobreza, e eu acho até que me arrastou bem ali para a pobreza durante um tempo, foi andar com pessoas que estavam em outro patamar. Eu sei que aqui é polêmico, que algumas pessoas vão achar que realmente isso é algo que não tem nada a ver, mas o que eu quero que você entenda é, às vezes, quando a gente anda com pessoas que estão numa condição diferente de vida que a gente, isso acaba levando a gente a gastarmos mais do que realmente a gente pode. E isso aconteceu comigo, né? Eu já tive amizades que estavam em outro patamar de vida do que eu, ganhavam muito mais, né? Tinham uma vida muito diferente da minha, uma história de vida diferente da minha, uma realidade diferente da minha. E eu queria andar com essas pessoas. E aí eu comecei a achar normal as coisas que essas pessoas tinham e comecei a achar que eu também poderia ter essas coisas. E é claro, gente, que a gente pode ter tudo que a gente quiser, né, trabalhando aí, conquistando as nossas coisas de forma honesta. Porém, se a gente olhar isso que eu tô dizendo de uma forma mais ampla, a gente vê que esse é o tipo de amizade que não se sustenta no longo prazo. Por quê? Se você anda com uma pessoa que tem um padrão de vida muito mais elevado que o seu, você começa a frequentar os mesmos lugares que essa pessoa, você começa a achar normal pagar caro em restaurante, gastar quase todo o dinheiro que você ganha numa balada, numa única noite. Às vezes, para uma pessoa que ganha 5 vezes mais que você, gastar aí um salário, 2 salários em uma única noite é algo ok, mas para você que ganha pouco, não é. Então, andar com pessoas de diferente patamar é algo que deixa a gente, sim, cada vez mais pobre, porque a gente acaba se deixando levar e gastando com coisas que naquele momento não é pra gente. Última coisa que me deixava cada vez mais pobre é que lá no passado eu me acostumei a ter dívidas. E eu acho que isso é algo muito comum, principalmente nos dias de hoje, com a facilidade do crédito aí para as pessoas. Assim que eu comecei a trabalhar e tive acesso ao crédito, eu me empolguei com aquele negócio de parcelar tudo independente do valor. E isso, gente, é algo que deixa a gente cada vez mais pobre, porque você compra mais do que você pode, porque você não tira o dinheiro ali na hora e paga, você não vê o dinheiro saindo. Então, pagar com cartão te dá aquela falsa sensação que você pode mais do que você realmente pode. E as financeiras, como eu disse em um ponto anterior, elas querem o quê? Que você atrase a sua fatura, que você se enrole, que você não consiga pagar. E é óbvio que isso aconteceu comigo, né, gente? E aí, eu me vi
numa situação bem difícil ali de resolver, tive que ficar um tempo ali só pagando conta até conseguir me reestabelecer de novo financeiramente. Bom, gente, o vídeo de hoje é esse. Eu espero muito que vocês tenham gostado deste conteúdo. Muito obrigada por você que ficou comigo até o final. Um grande beijo, até o próximo vídeo. Tchau, tchau!